Estou trabalhando em uma série de ideias pensando no e se e como pequenas escolhas podem gerar grandes mudanças a longo prazo, dentro das infinitas possibilidades. Ao gravar alguns vídeos, percebi uma coisa, que se mesmo ao longo do tempo eles não forem publicados, pelo menos me tornei o meu próprio observador. Mas ao gravar surgiram algumas preocupações. Primeiro, com a minha forma de falar, com a minha dicção, com os meus erros de português, como os meus olhos se mexem. Eu percebi que eu sou uma pessoa que pisca demais quando vai falar. Eu tenho dificuldades em, quando eu vou colocar para fora, de expor, o que eu estou querendo passar de forma clara. Então, no meio disso, de alguns testes de vídeos, me tornando meu observador, surgiram alguns medos, dos quais eu vou citar nesse vídeo. Ao falar a palavra vídeo, está relacionado diretamente com a imagem. Então, os meus padrões estéticos, a roupa que eu estou vestindo, o fundo, o cenário, a qualidade da imagem, as imperfeições que existem em mim se tornaram relevantes, porque não são só ideias que agora estou passando, não estou mais só escrevendo, estou dizendo e me expressando de forma que eu apareço. Então por isso que eu estou chamando esse vídeo do e se, o dia que eu resolvi aparecer. E o que é o aparecer? O aparecer seria, claro, a gravação do vídeo, mas totalmente ligado a aparecer com uma forma de conteúdo. E ao aparecer na internet com algum tipo de conteúdo, por melhor que seja esse conteúdo, as pessoas vão ouvi-lo, vão analisá-lo e de repente vão querer julgar eu, como pessoa, em relação do que eu estou dizendo. Então, se eu estou dizendo um conteúdo excelente, eu estou falando uma coisa boa, facilmente as pessoas vão pegar eu como pessoa, que estou ali expondo a minha ideia, e vão querer me julgar, com o que eu estou dizendo. Então, por que eu estou falando sobre esse medo? O medo do julgamento. Não porque eu me importo, de fato, com o julgamento das pessoas, mas sim pela questão do que, quando eu disser algo, eu não sou um cidadão perfeito ou um ser humano perfeito. Na verdade, eu sou um humano que cometeu erros e está passível de cometer erros ainda, mas que tomou uma decisão de trilhar um caminho correto, ao máximo, na medida do possível, e expor alguns conceitos em vídeos, dos quais algumas pessoas pegarão e usarão contra, dizendo que, olha, esse cidadão está dizendo algo que é perfeito, mas o que eu digo não é perfeito. Na verdade, é só uma forma de expressar o meu ponto de vista sobre coisas que eu vivi, experiências. Então, esse vídeo eu estou falando sobre os medos que surgem ao se expor, ao gravar algum tipo de conteúdo. E o primeiro, eu acho que o principal de todos, além do que eu falei anteriormente sobre a forma de dicção, a forma que vai falar, erros de português, a imagem, vem o medo do julgamento como pessoa. Mas aqui eu não estou como pessoa, estou criando um personagem do qual está tentando passar algum tipo de conteúdo. E a pessoa que está por trás desse personagem, ela não é uma pessoa perfeita. Eu não sou um homem perfeito, um ser humano perfeito. Eu sou um ser humano passível de erro, porém estou observando alguns conceitos e querendo seguir um caminho melhor. Então, quando eu decidi optar por aparecer em um vídeo, às vezes o conteúdo que eu estou querendo passar não é muito claro, mas eu estou tentando passar um caminho de evolução, do qual
eu busco pessoas para interagir com as minhas ideias. Então eu vou falar sobre uma dificuldade que às vezes acontece comigo. Eu tenho um padrão de comportamento. O padrão de comportamento é como se fosse essa mão aqui, ó. Essa mão, ela quer ir em direção ao lado direito. Porém, às vezes eu sei que o correto é tomar a direção da esquerda. Então, ilustrando a dificuldade que às vezes nós temos para evoluir em algum conceito, é como se a sua mão quisesse ir para a direita, porém o certo é que a mão vá para a esquerda e você, com a sua outra mão, com a sua força de vontade, ilustrando, você quer colocar as suas ideias para a esquerda, para mudar, para melhorar. Mas às vezes o impulso é muito forte. Então por isso que sempre as mudanças e o caminho de evolução exigem uma força de vontade. As minhas ideias me puxam às vezes para a direita. Porém, eu sei que se eu fizer um esforço, eu sigo o caminho correto, que é às vezes para a esquerda. Falando de outro medo, seria quando você está ali expondo algum conteúdo criativo, que você está trabalhando as suas ideias, o medo da satirização, onde as pessoas escutam algo sério que você está querendo passar para elas e elas simplesmente pegam aquilo e só vão pegar os seus defeitos e vão querer tirar sarro. Isso é um medo que eu acho que grande parte das pessoas tem e impede do crescimento coletivo, porque as pessoas têm medo de se expor por medo das outras pessoas tirarem sarro. E esses tiradores de sarro geralmente nunca acabam muito bem e vivem sofrendo, porque na verdade eles estão tirando sarro deles mesmos. Bom, agora o que eu vou dizer seria sobre, não é um medo, a grande dificuldade de estrutura. Estrutura, vamos se dizer, de tempo, pois hoje eu tenho um emprego e eu acordo cedo, eu tenho uma série de atividades que me estressam, porém eu quero produzir algum tipo de conteúdo. Então eu fico buscando formas de elaborar métodos para eu conseguir chegar nisso. Às vezes não para gravar num final de semana ou no domingo, ou numa hora, no meu único tempo livre. Eu quero encaixar isso na minha rotina diária. Então eu vejo isso como uma dificuldade que na verdade me ajuda a evoluir, porque eu consigo tentar, otimizar o meu tempo. Entre tentar e conseguir, eu em algum momento, já que eu estou gravando isso, é porque eu consegui otimizar o meu tempo. Então a estrutura, a questão do tipo de gravação que eu vou fazer, a qualidade do som, o som de fundo, a imagem, o contexto todo. Não chega a ser um medo, mas vejo como uma dificuldade para depois também ter o tempo de editar, encaixar um contexto no outro. Então eu vejo isso como uma dificuldade que me ajuda a evoluir. Vi que ao produzir algum tipo de informação dessa forma, em vídeos, posso trabalhar minhas ideias em momentos que de repente eu estaria fazendo nada. Inclusive quando eu estou dirigindo, utilizando a câmera do meu celular, eu ponho ali, dou play, coloco para gravar. Enquanto eu estou dirigindo, a caminho do meu trabalho, eu posso ir falando as minhas ideias para posteriormente eu tentar entender o que eu estou querendo dizer e elaborar algum vídeo nesse formato que estou aqui agora ou em um outro que ainda não tive a ideia. Mas com isso se fez necessário o dia em que resolvi aparecer.